Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos em todo esse imenso país. É sempre um prazer muito grande em revê-lo, estar em sua simpática e carinhosa companhia e, para mim, um grande privilégio me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo. Então, meus amigos, quem terá o privilégio da sua companhia durante mais esse trabalho com a nossa queridíssima contabilidade, você já conhece, é Cláudio Cardoso, para a sequência desse nosso curso, esse curso de contabilidade introdutória. Então, os primeiros conceitos, a apresentação da disciplina contábil aos nossos queridíssimos candidatos. E na nossa aula de hoje, vamos tratar de um tema importante, interessante. Ainda estamos numa fase de apresentação de alguns conceitos iniciais, então já vimos os conceitos básicos da ciência, já trabalhamos um pouquinho dos conceitos de patrimônio, já trabalhamos um pouquinho das noções e termos do balanço patrimonial. E na aula de hoje, no primeiro momento, trabalhamos em cima ainda de apresentação de conceitos. Vamos trazer aqui conceitos de apuração de resultados. Então vamos aqui definir receitas, despesas, lucro, prejuízo, custo e alguns aspectos complementares. Muito bem. A partir daí, chegamos nessa aula de hoje ainda a um momento muito importante. Esse assunto aí, regimes de contabilização. Então vamos aprender as duas diferentes maneiras de contabilizar receitas e despesas. Então, duas diferentes maneiras de apurar resultado, lucro ou prejuízo. E digo importante porque há uma infinidade, um sem número de questões de prova que abordam esse tema. Então, esse é o primeiro tema verdadeiramente importante em termos de incidência de questões de prova que a gente vai ver no nosso curso. Beleza? Então, quando chegar lá, na hora de discutir isso, mais uma vez, eu vou chamar a sua atenção para a importância do assunto. Combinado? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos começar aí o nosso trabalho. Então, gente, a primeira coisa é definir resultado. Resultado, que eu comentei também na nossa aula de conceitos iniciais, tem por sinônimo rédito. Então, também conhecido como rédito. Apure o resultado, apure o rédito. E cuidado com o sinônimo, porque sinônimo é mal, pega um, pega geral. Então, fique esperto que o examinador, que é um cara mau, vai querer tentar derrubar você com essa questão do sinônimo. Então, rédito, sinônimo de resultado, lucro ou prejuízo. Então, resultado é a expressão econômica, olha mais uma vez aí a palavra econômica surgindo, eu já falei várias vezes, né, que falou em econômico, falou em apurar resultado. Então, é a expressão econômica das variações ocorridas no patrimônio líquido em um determinado exercício. Então, minha gente, o patrimônio líquido vai acabar sendo o receptor. A gente vai aprender que o resultado, o lucro ou o prejuízo que a companhia apure pertence também aos acionistas da nossa empresa, né? E em pertencendo aos acionistas, se a companhia, por exemplo, apura um lucro, esse lucro vai para o grupo que abriga as obrigações da minha empresa para com seus acionistas, que é, como nós já vimos na aula anterior, o patrimônio líquido, né? Então a gente vai encontrar uma relação muito forte entre receitas e despesas e o grupo do patrimônio líquido, na medida em que esse resultado líquido de apuração entre receitas e despesas, o lucro líquido ou o prejuízo líquido, vai ser incorporado ao grupo do patrimônio líquido. Então, toda variação do patrimônio líquido que decorrer de variação econômica, expressão econômica, a gente vai encarar como receita ou despesa. Perfeito? Então fica aí marcada a ligação das receitas e despesas com o PL. Então, gente, resultado claro, muito intuitivo, conceito presente no nosso dia a dia, na nossa vivência. Em cada período, em cada exercício social, poderá ser lucro ou prejuízo, né? Então, do mesmo jeito que a gente viu na aula de balanço, que a gente levanta o balanço sempre ao término de cada exercício social, para falar do que é mais cotidiano, sempre no dia 31 de dezembro de cada ano, do mesmo jeito eu apuro o lucro ou prejuízo, né, tendo por base o dia 31 de dezembro. Então, a cada final de ano, a gente vai calcular o lucro ou o prejuízo, vai calcular o resultado daquele exercício. Perfeito? E vamos, então, definir melhor o entendimento nosso com relação ao que vem a ser lucro, o que vem a ser prejuízo. Então, olha só. Será lucro o nosso resultado se as receitas superarem as despesas em um mesmo exercício social. Então, é claro, né? O lucro acontece quando as receitas, como veremos, as variações econômicas positivas do meu patrimônio líquido,
superarem, forem maiores do que as despesas, as variações econômicas negativas. Teve receita de 1.000, despesa de 800, claro, teve lucro de 200, isso aí não é mistério, não é difícil de explicar para ninguém. Então, lucro é isso, receita maior que despesa. Olha aí os gráficozinhos que demonstram o lucro para ilustrar aí a nossa situação. Maravilha? Tudo legalzinho? Bacana. Cláudio, seus slides aí que rodam, sobem, tem figura, tal, isso é bacana, que isso prende uma atenção danada. Pois é, tem que ser. Já auxiliar a contabilidade, que já é tão cativante, eu ainda boto aí uns slidezinhos, umas cores, umas danças, para ver se a coisa ainda fica melhor. O que, Cláudio, você vai dançar? Não, eu não vou dançar nada, tá maluco? Eu, hein? Então tá bom. E se for prejuízo, Cláudio? O que é prejuízo? Ah, prejuízo é o oposto, né, meu amigo? Será prejuízo se as receitas forem inferiores às despesas em um mesmo exercício social. Ou então, contrário senso, se as despesas forem maiores que as despesas. Tive receita de 1.000 e tive despesa de 1.300, tive mais despesa do que receita, eu tenho prejuízo, né? Então, reforçando a tese, o prejuízo acontece quando as receitas são menores do que as despesas, ou as despesas são maiores do que as receitas. E olha aí o prejuízo, olha o tombo do empresário caindo junto com a empresa dele e os resultados dele. Certinho? Bacana? Tá justinho? Legal. Então vamos agora definir um pouco melhor o que vem a ser uma receita e logo depois o que vem a ser uma despesa. Receitas, por definição simples, direta, são variações econômicas positivas do patrimônio líquido. Bom, dizer que receita é positiva e despesa é negativo não é difícil para ninguém, né? Também já disse que as receitas estão ligadas diretamente ao patrimônio líquido, assim como as despesas, né? Então, sempre que esse patrimônio líquido aumentar, fruto de variação econômica, de apuração de resultado, estamos diante de uma receita. Quando diminuir, veremos daqui a pouco, estamos diante de uma despesa. Então, variações positivas do PL. Teremos a oportunidade, ao longo do nosso curso, de nos deparar, de conhecer diversos e variados tipos de receitas. Não se preocupe, tá? Mas destacaria eu aqui, no primeiro momento, até para você se familiarizar com a ideia. Olha aqui, ó. Origina-se, em geral, das vendas de mercadorias, produtos ou prestações de serviços. Para falar, então, das receitas que são decorrentes do objeto social da minha empresa, né? Se uma empresa é uma empresa comercial, então o objeto social dela é a venda de mercadorias, eu vou ter uma receita de vendas, a gente chama de receita bruta de vendas, né? Se a minha empresa é uma indústria, ele também vende, só que ele vende produto, né? E a gente vai falar, então, de uma receita também bruta de vendas, só que a gente está falando de indústria, né? E se a minha empresa for uma prestadora de serviços, é um hospital, é uma escola, é um cabeleireiro, é uma academia de ginástica, aí a receita principal, aquela receita que decorre de seu objeto social, é a receita dos serviços prestados, prestação de serviço. Claro, existem inúmeros outros tipos de receita na minha empresa, eu posso citar. Podemos ter receitas com aluguéis, podemos ter receitas com juros, com correção monetária, perfeito? Podemos ter alguns tipos de receitas diferentes. Perfeito? Muito bem. Ela é refletida no balanço por meio da entrada de dinheiro no caixa ou em bancos, se eu tiver uma operação, por exemplo, de venda e essa venda for efetuada à vista, ou na forma de direitos a receber, no caso, por exemplo, de uma venda, mas sendo efetuada a prazo. Cláudio, o que é essa coisa de ser refletida no balanço? Bom, vai chegar um momento em que a gente vai entender que receitas e despesas, como contas contábeis que são chamadas contas de resultado, né, por ajudarem na apuração do resultado. Significa que elas em si não aparecem na demonstração contábil chamada balanço patrimonial. Elas aparecem numa outra demonstração contábil obrigatória chamada demonstração do resultado do exercício, nossa brava DRE. Né? Muito bem. Então, qual o reflexo que essa receita ou que essa despesa vai produzir no balanço patrimonial? Primeiro, a gente vai aprender no futuro, que primeiro ela gera um reflexo líquido da comparação entre receitas e despesas. Eu comparo o total das receitas com o total das despesas, né, e pego o resultado líquido. Se der mais receita que despesa, já vimos lucro. Se der mais despesa que receita, já vimos também prejuízo. Então pego esse valor líquido, né, o lucro ou prejuízo.
e transfiro ele para o patrimônio líquido. Eu já falei que o lugar do resultado após apurado é dentro do patrimônio líquido. Muito bem. Mas, Cláudio, qual é o outro reflexo? E o que você quer dizer com o outro reflexo? Quando nós daqui, há umas 2 aulas, aprendemos o método das partidas dobradas, nós vamos aprender que para cada variação patrimonial, no mínimo 2 contas contábeis são movimentadas, são afetadas. Né? E é muito fácil você perceber isso quando a gente fala, por exemplo, em receita. Né? Fiz uma venda de mercadorias, vamos dizer à vista. Né? Primeira coisa que eu tenho, qual é o primeiro componente patrimonial afetado? A receita. Eu não tinha receita, agora tenho. Receita bruta de vendas. Ótimo, é uma das contas movimentadas. Só que, além de ter criado uma receita, se eu fiz uma venda à vista, entrou dinheiro no meu caixa ou na minha conta corrente bancária, percebe? Então, eu também tenho que movimentar a conta caixa ou a conta bancos. Ah, Cláudio, não foi à vista, foi a prazo. Bom, se eu fiz uma venda a prazo, se eu entreguei um produto a alguém e esse alguém ainda não me pagou, eu passei a ter um direito perante esse alguém. Um direito que eu vou registrar numa conta também de ativo, já que o ativo é composto de bens e direitos, uma conta chamada cliente, ou duplicatas a receber. Então é o que a gente comenta aqui, né? O reflexo que uma receita provoca no balanço, uma receita de venda, é o aumento no caixa ou bancos, se eu já recebi, ou o aumento num direito a receber, como cliente ou duplicado a receber, se a operação for a prazo. Claro, isso para falar da receita mais comum, que é a que decorre do objeto social. Então está aqui uma operação de intermediação, a pessoa entrega o produto, o outro paga, é uma hipótese de receita. Tá certo? Vamos agora ao CPC 0, a estrutura conceitual de elaboração das demonstrações financeiras, aprovada pela já comentada em aula anterior, deliberação CVM 675 de 2011. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Já falei para você que benefício econômico é lucro, né? É resultado econômico. Tudo que é econômico é apuração de resultado. Benefício econômico é lucro, é aumento no resultado. Então, receitas são aumentos, claro, são positivas para o meu resultado, nos benefícios econômicos durante o período contábil. Sob a forma de entrada de recursos. Então, é aquilo que eu estava comentando. Fiz uma venda, né, vou receber dinheiro. Já recebi ou vou receber recursos, dinheiro, caixa ou bancos. Muito bem. Ou do aumento de ativos. Cláudio, eu posso ter, então, uma receita pelo aumento de um ativo? Pode. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui em superveniências. Eu posso ter, por exemplo, o surgimento natural de um ativo. Minha empresa é uma empresa pecuária, tá certo? Portanto, vende gado. Então, o boizinho namora com a vaquinha, depois de alguns meses nasce um bezerrinho, e esse bezerrinho para mim é um estoque. Então, eu não comprei, eu não fiz sacrifício nenhum para ter ele simplesmente nasceu. Então, vai surgir um estoque lá para mim. Minha riqueza aumentou. E aí eu não tive nenhum sacrifício para isso, ele simplesmente nasceu. Como veremos, estaremos diante de um caso de receita. Ou então a diminuição de um passivo. Também pode acontecer. Aí já estaremos falando de insubsistências. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso também. Né? É, por exemplo, um perdão tributário. Eu vendi mercadorias, fiz a mercadoria circular, incorri, portanto, no fato gerador de um tributo de competência estadual, que é o ICMS. Né? Teria ICMS a recolher. Só que chega o governo do estado e me concede um perdão fiscal. Né? Ele me concede uma anistia, uma remissão, uma isenção, de maneira que eu não vou mais pagar aquele tributo. Então eu vou liquidar aquela obrigação sem precisar desembolsar dinheiro. Pô, fiquei mais rico. Tá certo? Aumentou a minha riqueza. Isso é uma receita também. Tá? Que resultam então em aumentos do patrimônio líquido. Tínhamos visto isso, né? Variação positiva do patrimônio líquido. E que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Claro, a gente viu na aula passada que dentro do patrimônio líquido também está o capital social. Né? Se o sócio fez uma contribuição, o cara é detentor de um instrumento patrimonial, o cara é detentor de uma ação, chegou lá e colocou dinheiro novo dentro da empresa, não aumentou a riqueza da empresa, não aumentou a riqueza daquele sócio, porque ele teve que fazer sacrifício para aumentar o patrimônio líquido. Né? O que aumenta a riqueza é o aumento do patrimônio líquido sem que o acionista tenha que fazer esforço de colocar o dinheiro dele lá dentro. Percebeu? Bacana. Então, gente, durante o curso, como eu já disse, conheceremos e aprenderemos a contabilizar os principais tipos de receita. Só que aí, já no segundo momento do nosso curso, quando a gente for falar em operações contábeis, nós vamos conhecer inúmeros tipos de receitas e também de despesa. Por enquanto, ainda estamos em contabilidade introdutória. Pois bem, as receitas são objeto de um pronunciamento técnico do CPC, do Comitê
de pronunciamentos contábeis. Então, o CPC de número 30, né? R1 significa que ele já sofreu uma primeira revisão. Então, o CPC 30, aprovado pela deliberação CVM 692 do ano de 2012. Tá? Mera menção para você saber que existe, e em algum momento mais avançado da sua carreira de estudante de contabilidade, você pode precisar ir lá dar uma lida para poder ganhar algum preparo maior na literalidade ou pensar em alguma coisa mais complexa. Não recomendo nesse primeiro momento, que você está ganhando o primeiro contato com a contabilidade, que você pegue o CPC 30 e vai ler. Não tem a menor necessidade. Por enquanto, você pode se ater ao que nós estamos discutindo aqui em sala de aula. Tá? Por enquanto, fica só com isso aí guardado que existe e um dia você pode precisar. Beleza. Então, receitas estão definidas. Vamos agora trabalhar em cima de despesas. Despesas, então, ao contrário, são variações negativas no patrimônio líquido da entidade. Variações econômicas negativas no patrimônio líquido da entidade. Reduzem a minha riqueza. A utilização de serviços e o incorrimento no faz-gerador de tributos são alguns exemplos de despesas. Ela pode ainda se originar de reduções no valor dos ativos, como é o caso do desgaste de máquinas e equipamentos de uso. Então, gente, existem inúmeras, né? Se existem alguns tipos de receita, despesa, então existem muito mais. Né? Então, existem alguns tipos de despesas. Né? Normalmente, as despesas se originam no consumo de serviços de terceiros. Então, eu vou consumir o serviço da companhia de luz, vou ter despesa com energia elétrica, de água, despesa com água e esgoto, de telefone, despesas com telefone. Vou consumir o serviço do marceneiro, despesa com manutenção, do pedreiro, do mecânico, despesas com manutenção de veículos, com manutenção predial. Percebe? Então, esse tipo de despesa. O que mais? Você viu ali, incorrimento de tributos. Então, a companhia pratica o faz-gerador de diversos tributos, como a circulação de mercadorias, como a prestação de serviços, caso do ISS, onde eu trabalho, caso da apuração de lucro, né? Tributo sobre lucro, como a contribuição social e o imposto de renda, impostos, tributos sobre a propriedade, o IPVA, o IPTU, não é isso? Então, a companhia pratica o faz-gerador desses tributos e, em praticando o faz-gerador, em surgindo uma obrigação de recolher esses tributos, veremos que, concomitantemente, surgirá uma despesa. Perfeito? São apenas alguns exemplos. Tá? Outro exemplo comum é o caso da redução de valor nos nossos ativos. Nós vamos aprender que, por exemplo, quando a companhia compra uma máquina, ela registra essa máquina em seu ativo pelo valor do custo, por quanto pagou naquela máquina. Comprou a máquina por 100 mil. Ótimo. Vai lá e registra a máquina 100 mil. Naquele momento a máquina vale 100 mil. Mas ninguém pode duvidar que essa máquina, com o decorrer do tempo, irá sofrer um desgaste natural. Né? Por quê? Pelo seu uso, pela eventual ação da natureza, pelo fator obsolescência, o fator da modernidade das máquinas mais novas, fazendo com que a minha perca valor. Né? Então eu tenho que perceber que, por exemplo, um ano depois de comprar essa máquina, ela já não vale 100 mil. Ela vai perder valor. Né? Pois é, essa perda de valor nós medimos na contabilidade por meio de um fenômeno chamado depreciação. Né? E a depreciação é uma despesa. Tá? Então, são inúmeros os tipos de despesa que nós aprenderemos a reconhecer e a contabilizar ao longo do nosso curso. Muito bem. Então, o cara está ali na figurinha contabilizando as suas despesas, registrando ali as suas contas mensais, o que todo mundo faz. Né? É assim na contabilidade, é assim na vida real. Todo mundo tem mais despesa do que receita. Tá certo? Pois é. Então, gente, definindo despesas nos termos do CPC 0. Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Ora, essas receitas são aumentos nos benefícios econômicos, aumento do lucro. Despesas, ao contrário, são decréscimos, reduções no resultado da companhia durante o período. Sob a forma de saída de recursos. Uma despesa, normalmente, ela gera um desembolso. Né? Vou ter que pagar a conta de luz, de água, de telefone, vou ter que pagar os tributos. Tá? Então, normalmente, ela gera saída de recursos. Ou ainda da redução de ativos, como eu disse, o caso da redução de valor de uma máquina por depreciação. Ou ainda a assunção de passivos. Né? Como eu comentei aqui, estamos assumindo passivos, fruto, por exemplo, de obrigações tributárias, que resultam, então, em decréscimo do patrimônio líquido. Então, a redução
econômica do patrimônio líquido, a redução da riqueza dos acionistas, a redução do capital próprio, né? Uma redução que não esteja relacionada com distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Porque você vai aprender com o decorrer do curso que, apurado um lucro, uma parcela desse lucro é distribuída aos acionistas na forma de dividendo, né? Muito bem. Quando a companhia distribuir dividendos, você vai perceber que o patrimônio líquido da empresa diminuiu. Tá? Mas diminuiu por quê? Porque diminuiu a obrigação da empresa perante o sócio, porque ela foi lá e honrou uma parte da obrigação ao pagar aquele dividendo ao acionista. Perceba que o acionista, dono da empresa, não ficou mais pobre, porque ele recebeu o dividendo. Tá certo? Então, a despesa, ela é a redução do patrimônio líquido que provoca, de fato, redução na riqueza do acionista. Tá certo? E não uma redução qualquer. Bacana? Muito bem. Isso aí você vai entender e amadurecer melhor, só bem mais lá para frente, quando você entender os lançamentos e tudo como funciona. Mas, Cláudio, tudo está muito etéreo, eu não consigo enxergar nada disso, você está falando. Olha, isso é assim mesmo, a gente está num estágio ainda muito embrionário do nosso curso, tá certo? A gente sequer falou aqui em valores, você sequer sabe contabilizar, então é preciso paciência, né? Eu vou aqui me esmerando em tentar te explicar da melhor maneira possível para que você tente entender a lógica da coisa. Mas isso é um quebra-cabeça, né? Você vai colocando algumas peças, mas as coisas só vão se encaixar perfeitamente, formar uma linda figura no final, tá? Fica tranquilo, fica paciente, que a gente vai chegar lá com tranquilidade, sem trauma, sem estresse. Você está me ouvindo? Bacana? Então vamos lá, Cláudio. Gosto que você me passe a confiança aí. Então, gente, outra definição ainda para a despesa. Podem ser definidas ainda como todo sacrifício ou esforço feito no intuito da obtenção de uma receita. Ah, Cláudio, claro, né? Porque a companhia não faz despesa de graça. Ah, estou afim de pagar conta de água, estou afim de pagar conta de luz, estou afim de pagar tributo, estou afim de fazer despesa. Não. A despesa ela pode ser entendida também como todo sacrifício que a companhia faz para obter uma receita. Tá certo? É uma saída de recurso que no futuro vai ser capaz de me gerar um benefício econômico futuro. Não é isso? Muito bem. Então, todo sacrifício ou esforço feito na obtenção de uma receita. Ela se reflete no balanço por meio de redução de caixa ou bancos, quando for paga à vista, ou aumento de uma dívida, né, um passivo, quando a despesa é incorrida, mas ainda não foi paga. Então, gente, novamente aquela história, né? A despesa por si só não vai ao balanço. A despesa vai a uma outra demonstração que é a DRE, a demonstração do resultado do exercício. O que vai ao balanço é o resultado líquido da comparação receita-despesa. É o lucro ou prejuízo líquido do exercício que vão entrar no balanço por meio do patrimônio líquido. Já falei da ligação direta receitas-despesas com o patrimônio líquido. Além disso, qual é o outro reflexo que uma despesa provoca no balanço? Ora, se a despesa for paga, vai provocar redução no saldo da minha conta corrente bancária ou no dinheiro que eu tenho em caixa, né, dinheiro vivo. E se ela ainda não foi paga, o que acontece? Eu consumi o serviço do terceiro, mas ainda não paguei. Se eu ainda não paguei, eu tenho uma obrigação perante aquele cara. Então eu vou aumentar o meu passivo. Tá certo? Passivo, você lembra? Passivo exigível são as obrigações com terceiros. Tá certo? Bacana? Muito bem. Então olha aqui, gente. Hora de perceber o seguinte. Custo é diferente de despesa. Tá? Não podemos confundir os dois termos. Então, olha só. Custo, meu povo, é um termo que está fortemente ligado à contabilidade industrial. Está fortemente ligado às indústrias. Custo é todo gasto efetuado dentro do setor produtivo. Olha lá. É o gasto efetivado no setor de produção, espaço físico, ou com terceiros que manuseiem o produto em fabricação. Perfeito? Então, gente, custo está muito ligado à indústria. Quando eu faço um gasto que vai beneficiar o processo de produção de um determinado produto dentro de uma indústria, aquilo ali é custo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, estamos numa indústria que fabrica pares de sapato. Claro, você adora pares de sapato, né? Então tá bom, pares de chuteira. Pronto, beleza. Uma indústria que fabrica chuteira, né? Quais são os custos que uma indústria que fabrica chuteira gera? Matéria-prima é parte do custo de uma chuteira, né? O couro, a borracha, a cola, o barbante, matéria-prima.
A mão de obra direta, ou seja, os valores que você paga aos seus empregados que trabalham dentro do setor produtivo operando as máquinas. Tá certo? É um custo. Tá? E o que mais? Aquilo que a gente chama na contabilidade de custos indiretos de fabricação, ou gastos gerais de fabricação. A luz, a água, que sejam gastos dentro da produção. A depreciação das máquinas que funcionam na produção. Isso tudo é custo. Tá certo? Agora, usando a indústria mesmo como paradigma. Você pensa, por exemplo, nos salários. Tá certo? A empresa paga salários. Paga salário para o diretor, paga salário para a secretária e paga salário para o cara que trabalha dentro da produção. Né? Operando a máquina lá dentro. O salário do cara da produção é custo. Agora, o salário do diretor, do presidente, da secretária, não é custo, porque o gasto não é efetuado no interesse da produção. Aí esse salário já é despesa. Tá? Então, o custo é aquele que é efetuado dentro do setor de produção. Tá? E a despesa não. Então, já disse, ó, matéria-prima, mão de obra e custos indiretos de fabricação compõem o custo. Gente, existe um ramo da contabilidade, assim como eu já falei aqui da análise de balanços, que permite interpretar e fazer projeções para os resultados e para a evolução patrimonial da empresa no futuro. Assim como a contabilidade pública, que trabalha a parte das pessoas jurídicas de direito público, União, Estados e municípios. Existe um outro ramo da contabilidade, chamado contabilidade de custos, cujo enfoque principal é estudar a contabilidade das indústrias. Não é esse o nosso interesse aqui. Tá? O nosso interesse aqui ele é focado na contabilidade comercial, nas empresas que praticam o comércio, a intermediação de mercadorias. E perceba então que, sendo comercial, não cabe muito falar em custo. Eu disse que custo é algo típico, tá certo? Da indústria. Que a gente vai estudar aqui comércio. Então, a gente não vai se deparar praticamente com custos no nosso estudo. Tá? O único custo que você vai ouvir, né? E aliás vai aqui uma crítica minha, eu acho até que esse tema é inapropriado, é o custo das mercadorias vendidas. Tá? Que em verdade não é custo. Tá? Não deveria se chamar de custo, tá? Pela própria definição. Mas é um nome usual e quem sou eu para brigar com esse nome? Então isso aqui é o seguinte, eu vendo chuteira. Né? Eu vou até a indústria e compro a chuteira por R$50. Registro a chuteira lá no meu estoque por R$50, que foi por quando eu paguei. Depois eu vou vender essa chuteira para você por 80. Né? Quando eu vender essa chuteira para você por 80, eu vou ter uma receita de 80. Né? Só que ter uma receita de 80 não significa que eu tive um lucro de 80. Porque para vender aquela chuteira para você por 80, eu tive um custo, que foi comprar na indústria por 50. Então o custo da mercadoria vendida é 50. E na verdade, o meu lucro é 80 da receita menos 50 do custo da mercadoria vendida, o meu lucro é 30. Percebeu? Então esse é o único custo que a gente vai encontrar aqui. É o custo de comprar a mercadoria e colocar no estoque. Para quando vendida, poder comparar esse custo com a receita para poder aferir o lucro ou prejuízo da transação. Mais detalhes sobre isso, claro, na nossa aula de operações com mercadorias, já no nosso segundo módulo, o módulo de operações. Bacana? Então, só para ficar por aqui, nesse momento a gente só vai conhecer um custo na contabilidade, que é o custo das mercadorias vendidas. Perfeito? Então, gente, olha lá. Despesa, todo gasto que visa a obtenção de uma receita. Já havíamos falado sobre isso, né? Podemos definir a despesa como todo sacrifício feito na obtenção de uma receita. Se o custo é efetuado dentro do setor produtivo, a despesa, ao contrário, é um gasto que é efetuado fora do setor de produção. E como já vimos, também pode estar ligado ao consumo de bens e serviços, mas nunca vinculados à produção. Despesas, já dei alguns exemplos, né? Despesas gerais e administrativas, como luz, água, gás, telefone, depreciação, salários. Despesas comerciais, como frete, como propaganda e publicidade. Despesas financeiras, como juros, que a minha empresa incorre. Tributárias, como ICMS, Imposto de Renda, o IPVA, o IPTU, ou seja, inúmeros tipos de despesa que nós vamos conhecer aqui ao longo do nosso estudo. Tá certo? Maravilha. Então vamos ver o que vem aí. Insubsistências versus superveniências. Já fiz um comentário muito breve a esse respeito, ainda agora ao falar de receitas. Mas agora é hora de falar sobre esse tema aqui, que, confesso, ele é um tema espinhoso.
né? Você está diante de dois palavrõezinhos, vai perceber que há aqui uma confusão de termos, né? A gente vai ter aqui um jogo de palavras aqui que confunde muitos candidatos, mas a boa notícia é que você provavelmente só vai precisar se preocupar com isso aqui se você for fazer prova para ESAF. Tá? A única banca que de vez em quando pergunta alguma coisa a respeito de superveniências e insubsistências é a gloriosa ESAF. As demais bancas não demonstram preocupação com isso, e aliás elas estão mais do que certas, porque isso aqui não tem nenhuma grande utilidade, né? A ESAF que gosta de ficar inventando e buscando coisa onde não tem. Mas vamos lá então estudar insubsistência e superveniência. Então, gente, estamos diante de eventos aleatórios. Vamos começar agora a falar aqui de situações que alteram o patrimônio da nossa empresa, alteram a riqueza da nossa empresa, o patrimônio líquido, né, de maneira aleatória. Aleatória no sentido de que a companhia, a sociedade, não adota, não pratica nenhum fato voluntário para que aquilo acontecesse. São coisas que acontecem alheias à vontade da minha empresa, né, mas que acabam afetando a sua riqueza, positiva ou negativamente. Então, primeira coisa a demarcar é diferença entre insubsistência e superveniência. Insubsistência. Se você fizer uma análise da própria palavra insubsistência, insubsistente é aquilo que não subsiste, é aquilo que não existe mais, é aquilo que desaparece, né? Então, insubsistência é o desaparecimento de alguma coisa. Bota isso na sua cabeça. Ponto 1. E superveniência, Cláudio? Superveniente é aquilo que supervém, né? Aquilo que vem depois, é aquilo que surge, né? Então, a superveniência é o surgimento, né? Então, insubsistência é o desaparecimento aleatório e superveniência é o surgimento aleatório, né? Então, demarcado esse primeiro ponto, vamos começar pelas insubsistências, pelos desaparecimentos. Então, olha lá. São, como disse, desaparecimentos aleatórios de ativos ou de passivos. Então, podem sumir, desaparecer ativos, então sumir, desaparecer bens e direitos, tá certo? Ou sumir passivos, sumir, desaparecer obrigações. E lembro, sempre de maneira alheia à vontade à nossa empresa, ou seja, de maneira aleatória. São caracterizados quando inventariamos os valores de determinadas contas e o montante encontrado não corresponde ao valor contábil. Então, é como eu estava te falando aqui, ó, a coisa de ser aleatório. Caracteriza-se quando inventariamos os valores de determinadas contas e o montante encontrado não corresponde ao valor contábil. Aquele negócio, a gente mantém o acompanhamento físico do nosso estoque, dos nossos ativos, dos nossos passivos, e, claro, bate isso com os valores contábeis das contas. Aí chega determinado momento em que eu vou refazer essa contagem e não dá certo, né? Olha, tinha 10 bois aqui, 10 carros aqui, agora só tem 9. Ué, como é que pode se eu não vendi nenhum? Né? Ah, aconteceu um fato aleatório, né, que fez diminuir. O que foi? Foi furtado o veículo. Ou então, ó, eu tinha aqui uma obrigação de pagar um tributo. Aí, de repente, de uma hora para outra, eu olho lá no site do Estado de cobrança de tributo, não tem mais aquela obrigação. Ué, mas eu não paguei, como é que sumiu? Ah, teve uma isenção. Tá vendo? Então, são desaparecimentos, seja de ativo, seja de passivo, mas que são alheios à vontade da minha empresa. Percebe? Bacana. Então, agora vamos começar a discutir essa coisa do que sumiu, né? Porque, como eu te falei, pode ser uma insubsistência, um desaparecimento de um ativo ou de um passivo. Então, começamos falando de insubsistências do passivo, né? E como veremos, nós vamos chamar de ativa. E aí é que eu te falei do jogo de palavras, que muitas vezes confunde o bravo candidato, a brava candidata. Mas eu vou te explicar isso aqui, vai ficar muito claro. Olha só. Então, é o desaparecimento de passivos. Olha, está escrito, né? Insubsistência do passivo. Se ela é uma insubsistência do passivo, só pode, de fato, ter sumido
um passivo. Percebe? Pois bem, podemos citar como exemplo a anistia, uma remissão, uma isenção de uma dívida tributária. Aquilo que eu estava te falando. Eu tinha uma obrigação, um passivo, pagar ICMS. ICMS é recolher. Está lá a minha obrigação. Aí, em dado momento, aquela obrigação desaparece. Assumiu a obrigação. Mas eu não paguei, como é que eu posso não ter mais obrigação? Ah, teve aqui um perdão fiscal. Teve aqui uma renúncia, teve aqui uma anistia, teve aqui uma isenção e você não tem mais que pagar. Ah, que bom. Então tá bom. É uma insubsistência do passivo. Agora eu te pergunto, é claro para você que se sumir um passivo sem que eu tenha que pagar por ele, isso aumenta a minha riqueza? Isso é bom para a minha empresa, para o meu patrimônio? É indiscutível, né? Olha, tinha uma obrigação de pagar ICMS, não paguei e a obrigação sumiu. Olha que coisa boa, não é legal? Pois é, isso aumenta a riqueza da minha companhia, tá certo? E por aumentar a riqueza da minha companhia, aumentar a riqueza dos sócios da minha companhia, olha aqui, ó. Essa conta representa uma receita. Vou até botar de outra cor para você ver. Uma receita. E aí é hora de trazer para você mais uma questão de terminologia. Quando a gente está diante de receitas e de despesas, de nomes de conta contábil, eu posso falar o seguinte. Toda conta que termine pela palavra ativa, ou ativo, ou ativas, ou ativos, né, é uma conta de receita. Tá certo? Perceba, eu disse que termine pela palavra ativos ou ativas. Tá certo? Então, juros ativos é a mesma coisa que receita de juros. Tá certo? O que mais? Aluguéis ativos. Receita de aluguéis. Variações monetárias ou cambiais ativas. Então, receitas que decorrem de atualização monetária. Tá? Terminou pela palavra ativos ou ativos, é uma receita. E daí que vem a confusão dos nomes, porque olha aqui, ó. Se é uma receita, é uma insubsistência ativa. Percebeu? E aí é que vem o problema da nomenclatura. Porque uma insubsistência do passivo é uma insubsistência ativa. Percebeu? Do passivo, mais ativa. Então tá bom, deixa aí que daqui a pouquinho a gente vai ter todo o quadro traçado e eu vou poder te falar um pouquinho mais sobre como é que você sistematiza essa ideia. Vamos continuar aqui, olha só. Então tá aqui, ó, a questão tributária, desaparecendo a insubsistência do passivo. E a insubsistência do ativo, Cláudio? Então continuamos em sede de insubsistências, ou seja, de desaparecimentos. Só que agora o que vai sumir, Cláudio? Ué, insubsistência do ativo. Vai desaparecer um ativo. Olha lá. É o desaparecimento de ativos. Insubsistência é desaparecimento, se é do ativo, o que sumiu foi um ativo, foi um bem ou um direito. Podemos citar como exemplo a morte de rebanhos, o roubo ou o furto de bens da minha empresa, etc. Então, minha empresa é uma empresa pecuária, tá certo? O estoque dela é o estoque de bois e vacas, um belo dia o boi morre. E eu tenho menos estoque. Mas como é que pode ter menos estoque se eu não vendi? Morreu. Ou então eu tinha 10 carros, agora só tenho 9. Mas como é que pode se eu não vendi nenhum carro? Né? Ele foi furtado. Então são eventos aleatórios, tá certo? Que eu só noto quando vou inventariar, porque eu não provoquei aquele evento. Tá? Então é uma insubsistência do ativo, porque sumiu um ativo. Aqui, ó, vou fazer novamente a dinâmica. Ó. Ela é do ativo, porque desapareceu um ativo. Maravilha? Agora, deve ser claro para todos vocês que se sumiu um bem, se desapareceu um bem da minha empresa, um direito, desapareceu algo que me é positivo. Olha, pô, que droga, eu tinha aqui um CD que eu adorava e, pô, sumiu. Você vai ficar feliz com isso? Isso aumentou a tua riqueza? Pô, roubaram o meu carro. Você vai ficar feliz com isso? Tua riqueza aumentou ou diminuiu? Diminuiu, é claro. Né? Então, estamos diante de um quadro de despesa. Né? Olha aqui, ó. Representará uma despesa. Né? E aí, novamente, eu insisto na questão da nomenclatura.
porque você, do mesmo jeito que eu falei que contas terminadas em ativos ou ativas são contas de receita, eu agora vou acrescentar dizendo que contas que terminem pela palavra passivos ou passivas são contas de despesa, né? Então, juros passivos são despesas com juros. Variações monetárias ou variações cambiais passivas, despesas que decorrem de atualização monetária. Né? Aluguéis passivos, despesa com aluguéis. Entendeu? Terminou pela palavra passivos ou passivas, é uma conta representativa de despesa. Perfeito? Então, o que acontece aqui? É uma despesa? Então, é passiva. Aqui, ó. É uma insubsistência do ativo, porque o que sumiu foi um ativo, mas ao mesmo tempo é uma insubsistência passiva, porque ela é uma despesa. Percebe? E é esse jogo de palavras que a banca, que a ESAF explora para tentar confundir os nossos bravos candidatos. Perfeito? Muito bem. Olha só. Vamos agora para as superveniências. E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, um professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas, com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso, que custa, atenção, apenas R$60. Exatamente R$60. Você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Lá Concurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Clique lá.